Olá, boa noite. Está começando mais um programa Direito.com, ao vivo, diretamente dos estúdios da UP TV, a primeira TV web da região aqui do ABC. O programa vocês já conhecem, ele é acessado pela internet através do www.uptv.com.br. Quem por alguma razão, faculdade, trabalho, trânsito, não consegue acessar o programa agora, das 21 até as 22 horas, pode acessar através do YouTube, lá pela madrugada, amanhã de manhã, a produção já colocou o link do programa no YouTube, então você acessa www.youtube.com e na barra de ferramenta você digita programadireito.com. Vocês também podem curtir a nossa programação através da nossa página no Facebook, www.facebook.com, e digita lá também na sua barra de busca direito.com. Ao vivo, você ainda pode interagir com a nossa programação, com o nosso programa, enviando suas perguntas, enviando as suas sugestões. Bem no meio da sua tela, você tem lá um campo, a mensagem que você quer nos enviar, e aí então vocês preenchem o seu nome, a cidade de onde você está acessando e o seu e-mail. É sempre um prazer ter vocês interagindo aqui com a gente. A cada segunda-feira a gente traz um tema diferente, um palestrante, um entrevistado diferente, trazendo matérias, trazendo notícias, trazendo o que é de interesse da sociedade de um modo geral. A gente sempre apura aqui, depois durante a programação, vem perguntas, vem elogios, vem sugestões do Brasil inteiro, de fora do Brasil. E o interessante é que a nossa programação está atingindo todos os níveis da nossa sociedade, todas as classes de trabalhadores, tem advogados que assistem, tem estudantes, tem estagiários, aposentados, famílias inteiras que assistem a nossa programação, que assistem aqui o Direito.com. E hoje a gente pede aqui licença para estar parabenizando a Gabriela Cabo Verde, que é uma menina de Campinas, que fez aniversário sexta-feira e que junto com os seus pais, com os seus tios, com os seus avós, tem prestigiado o nosso programa. Então, para você, Gabriela, feliz aniversário, embora que tenha sido na sexta-feira, e é uma grande satisfação para nós ter você e toda a sua família ligados aqui com a gente. Para a gente ter aqui um bate-papo hoje bem bacana sobre um tema que é de interesse para todo mundo que quer adquirir imóveis, a gente tem o prazer de receber aqui no nosso estúdio o Dr. Reis Ferreira da Silva. Muito obrigada, Dr. Reis, pela sua presença. Convite. Obrigada. O Dr. Reis, ele é advogado formado pela Universidade Brás Cubas, ele é pós-graduado em processo civil pela FMU e ele é sócio, empresário e um dos proprietários de uma imobiliária de renome em São Paulo, da Zona Leste ali de São Paulo, da imobiliária Catita, e hoje ele vem partilhar com a gente conhecimentos sobre os cuidados que a gente precisa ter na hora de se adquirir um imóvel de terceiros, de uma incorporadora, vai trazer vários esclarecimentos com relação às condições do contrato para a gente que vai adquirir um imóvel. Então, fique ligado na programação, já comece a formular suas perguntas, relate os seus casos para que dentro do nosso horário disponível aqui, a gente possa estar atendendo a todo mundo. Antes da gente começar a nossa entrevista, a gente faz aqui os nossos agradecimentos aos patrocinadores, Bramante Processos Previdenciários, que é um escritório renomado aqui na região do ABC, há mais de 30 anos servindo aos trabalhadores nas ações, nos procedimentos administrativos junto à Previdência Social. A gente tem a Up Vision Salão e Spa, que é um espaço muito bacana aqui em Santo André, onde você pode cuidar de cabelo, de unha, de pele, de todo o seu visual, tanto para homens quanto para mulheres. Então, é um salão que vale a pena você conhecer, você marcar o seu horário e sair de lá assim toda repaginada. E o nosso agradecimento também à Fera Brasil, que é uma empresa especializada em impressões, em formulação de brindes, confecções de brindes de várias naturezas. Eles atendem o Brasil inteiro. Vale a pena você marcar então aqui para conhecer a Fera Brasil pelo site, conhecer o trabalho que eles têm, que com certeza vai solucionar a sua necessidade. Para a gente começar aqui o nosso programa, a nossa entrevista com o Dr. Reis, a produção apurou uma matéria que eu acho bem interessante para a gente dar um início aqui a tudo que a gente vai procurar esclarecer aqui entre vocês.
Um projeto de lei de número 5672 de 2013, em análise na Câmara dos Deputados, proíbe construtoras de preverem contrato atraso superior a 60 dias para a entrega de imóveis. Caso descumpra a determinação, o incorporador ficará sujeito ao pagamento de multa ao proprietário, correspondente a 5 milésimos do valor pago pelo imóvel. Dr. Reis, com esse projeto de lei, eu gostaria sim que o senhor iniciasse os seus esclarecimentos para que o nosso teleinternauta saiba quais são os cuidados que a gente, enquanto interessado na compra de um imóvel, aqui no caso de uma incorporadora ou até mesmo de terceiro, quais são os cuidados que a gente precisa ter para fazer uma compra segura? Bem, doutora Maura, esse projeto de lei que ainda está em trâmite na Câmara dos Deputados, com certeza ainda vai ter algumas alterações, algumas modificações, mas a finalidade que traz à baila esse projeto de lei é de coibir os abusos das construtoras no sentido de prazo para 180 dias para entregar os imóveis quando imóvel vendido na planta. Muito bem. Anteriormente, a lei ao Código do Consumidor, e bem como até o nosso próprio Código Civil, hoje, de 2002, essa prática de 180 dias era muito comum, né? E de lá para cá continuou sendo incomum. De 2002 para cá, 2005 para cá, houve o boom imobiliário e nesse afã da aquisição do imóvel, o consumidor ele não se atém em relação a esses prazos contratuais. E quando ele compra um imóvel nessa situação, obviamente que ele se programa para receber a chave num certo tempo aí na aquisição, tanto no sentido de obter o financiamento junto ao agente financeiro, assim como, às vezes, ele se programa também no seu projeto de vida, na sua constituição de família, etc. E ele conta com esse prazo, e geralmente esse prazo, ele além de ser um prazo bastante elástico, de 180 dias, após o prazo pactuado, de carência da consultora, ainda muitas consultoras têm extrapolado esse prazo, ou seja, de 6 meses vai para 1 ano. E os contratos das consultoras geralmente são contratos que contêm, às vezes, algumas cláusulas abusivas. São cláusulas que têm a aplicabilidade de uma multa em favor do consumidor, mas uma multa muito pequena, muito ínfima. E aí o consumidor, quando chega ao final do prazo contratado para ele obter o financiamento, se esse imóvel não está pronto, se não teve condições de obter o financiamento bancário, ou para uma venda à vista, digamos assim, pagamento à vista, ele começa a ter uma série de problemas. Primeiro, que ele contratou os móveis e a empresa quer entregar os móveis, ele não pode receber os móveis. Segundo, que ele quer obter o financiamento, ele não pode obter o financiamento porque o imóvel não ficou pronto ou às vezes a documentação não ficou pronta. Com isso, ainda tem a correção monetária, que geralmente é pelo IGPM, e isso vem a agregar um valor maior ao seu débito, e que ele pode, inclusive, de repente, vir a ter problema com aquela programação que ele fez para obter o financiamento. Essa diferença de correção pode ser algo que possa prejudicar no financiamento e ele não obter aquilo que ele precisa. Pode até ser um motivo de uma rescisão contratual. Entendi. E aí, no caso assim, doutor Reis, ainda se mantendo dentro dessa posição aqui, dessa colocação, o comprador, ele consegue, assim, ser ressarcido na justiça de todo esse prejuízo que ele acaba tendo, que aí a gente envolve aí o prejuízo financeiro em razão do financiamento que muitas vezes não sai, até mesmo assim aquela ansiedade que às vezes não consegue se cumprir. Eu já vi algumas matérias que tem compradores que acabam tendo que adiar o casamento ou às vezes acabam tendo assim, para não adiar o casamento, porque daí teriam outras multas com festa, com igreja, etc e tal, casa, mas assim, eu já vi casais que um e outro continuam morando com os seus pais, ou então vão morar junto com o pai, com a sogra. Existe a possibilidade desses compradores buscarem o ressarcimento na justiça? A justiça reconhece? Como que ficaria esse prejuízo? Existe a possibilidade do ressarcimento do prejuízo, ainda que não tenha essa previsão contratual, mas hoje
o Superior Tribunal de Justiça já vem decidindo a favor do consumidor. Por qual razão? O consumidor, quando ele se programa a adquirir um imóvel, e este bem, por ser até considerado o sonho de qualquer cidadão de obter o seu imóvel, e principalmente nos últimos tempos agora, depois que surgiu o programa Minha Casa Minha Vida, as pessoas muito leigas procuram adquirir a sua propriedade e percorrem os plantões de venda das incorporadoras. E naquele afã, naquela emoção, naquele instante, muitas vezes ele assina contrato sem ter o conhecimento de cláusulas contratuais, e muitas vezes essas cláusulas são abusivas. E o comprador normalmente ele olha o prazo que ele está comprando, o valor de compra e venda e o objeto. Ele não se atém mais nenhum tipo de cláusula contratual. E normalmente essas cláusulas contratuais, elas são de difícil interpretações, essas cláusulas, e o comprador nem sempre ele está acompanhado de um advogado, e às vezes ele não tem nem tempo de levar essa minuta do contrato para que ele possa estar lendo e entendendo melhor a situação. Hoje, a finalidade da propriedade, que está prevista inclusive na Constituição, ela está prevista lá no artigo 5º, lá nos incisos 22 e 21. Mas o próprio nosso mestre de direito, Miguel Reale, ele fala que de nada adianta estar inserido na nossa Constituição se nós não fizermos valer o direito da função social dos contratos. O comprador normalmente, ou consumidor, ele está numa situação inferior, ou seja, ele está na situação mais fraca em relação ao incorporador, que é o poder econômico, e normalmente ele assina os contratos sem se ater a essas cláusulas. É claro que a hora que estoura o prazo contratual e ele vem a ter problemas de ordem de ter que morar com os pais, ele ter que morar de aluguel, às vezes ele não consegue o financiamento na ocasião própria. Por quê? Porque prolongou-se o prazo para a entrega da chave e nisso acarretou juros, correções monetárias pelo INCC, ele vai ter um prejuízo grande, e é claro que ele tem duas opções. Ou ele entra com uma ação de rescisão contratual, acumulada com perdas e danos, e até dos prejuízos que ele possa ter com relação a casamento, etc., e outros. Ele também pode pedir o abatimento no preço. Se ele optar pelo abatimento no preço, ele vai continuar em busca da sua propriedade e vai requerer os prejuízos que ele possa ter sofrido, inclusive com um aluguel. Se ele não receber a chave ao tempo, ele pode estar alugando o imóvel e requerer da consultora que efetua o pagamento do aluguel durante o tempo que ele não puder receber as chaves. Tá. E aí, então, assim, pelo que eu entendi na exposição do doutor, é fundamental que aquela pessoa interessada em adquirir um imóvel, principalmente quando se trata de um imóvel na planta, ir acompanhado de um profissional, um advogado que tenha conhecimento nessa área para que possa orientá-lo com relação à redação daquelas cláusulas. E aí me vem a seguinte questão, doutor Reis. A gente sabe que esses contratos que a gente se depara nas incorporadoras, construtoras, são contratos que já estão confeccionados, que é o que a gente chama de contrato de adesão. A gente consegue discutir cláusulas ali antes da assinatura, a gente consegue modificar e incorporar alguma coisa, ou isso ficaria realmente assim, num segundo momento, se eu tiver que acionar a justiça? Dificilmente se consegue mudar as cláusulas contratuais das construtoras, até porque eles lidam com milhares de consumidores e eles não vão ter aí o trabalho de estar alterando cláusulas contratuais, porque se não vende para um, vende para outro e assim sucessivamente. O que se pode fazer é se ater a essas cláusulas contratuais e ficar atento com relação a prazo. E dentro daquele prazo estabelecido pela consultora, uma vez rompido esse prazo e não entregue a mercadoria, o imóvel em si, ele que não dê condições dele fazer o financiamento, o que ele pode estar fazendo é notificando a consultora,
tentando resolver isso administrativamente. Não resolvendo a coisa administrativamente, obviamente que ele pode buscar o direito dele via judicial. Entendi. E aí, então, assim, pela nossa conversa até agora, o que o teleinternauta já pôde perceber? Existe prazo para as incorporadoras cumprirem, esses prazos, infelizmente, nem sempre eles acabam sendo satisfeitos dentro daquilo que foi estabelecido e, principalmente, quando eu for comprar um imóvel na planta, é essencial que eu vá acompanhado de um profissional, de um advogado que milite no direito imobiliário, para que ele possa, no mínimo, me orientar em que condições eu estou comprando aquele imóvel, o que eu vou poder ali na frente estar reclamando ou não, sendo ressarcido ou não. O consumidor pode, o nosso comprador, ele pode estar acompanhado de um advogado, no plantão, é claro, ou até mesmo requerer a minuta antes na consultora, na incorporadora, para que ele possa levar para o seu advogado, dar um parecer sobre aquelas cláusulas, se existe dentro daquele contexto cláusulas abusivas ou não. Existindo cláusulas abusivas que possa ser modificada, pode até ser que algumas consultoras ou incorporadoras de menor porte elas possam estar aí excluindo essas cláusulas e etc. Mas normalmente o mercado é muito forte, essas consultoras têm um poderio muito forte economicamente e eles não mudam essas cláusulas. Então o que tem que ser analisado aí é quais as multas que estão estabelecidas e se compensa ele adquirir um imóvel daquela consultora ou não. Se perceber que a coisa, que aquele contrato tem muitas cláusulas leoninas, o que ele pode fazer, de repente, procurar uma outra consultora, outra incorporadora. Agora, se aquele imóvel realmente é o imóvel do sonho, ele quer adquirir aquele imóvel e só interessa naquele local, não tem problema, adquire esse imóvel. E depois, lá na frente, vai discutir as cláusulas abusivas, que com certeza ele será amparado pelo nosso sistema judiciário. Entendi. E aí, doutor Reis, uma dúvida que eu tenho, até porque já aconteceu comigo, o doutor Reis, ele inclusive foi quem me auxiliou na regularização do imóvel da minha casa, porque eu acabei comprando, não sei se o doutor lembra da história, eu comprei o imóvel de quem, né, do que se dizia proprietário, mas na matrícula do imóvel não era aquele que estava me vendendo, que constava lá no cartório de registro de imóveis como sendo realmente o proprietário. E eu comprei o imóvel naquela época, que era muito oportuno, passado alguns anos, então de repente teve uma reintegração de posse lá num bairro na Zona Leste, em Guaianazes, de uma situação em que eu me via daquela forma, e o doutor Reis, ele acabou me assessorando, e a gente, graças a Deus, conseguimos documentar, e hoje o imóvel ele está no meu nome. E aí eu pergunto, doutor Reis, quais são os cuidados que o teleinternauta, que o que está interessado em comprar um imóvel, ele precisa tomar? Que tipo de documento ele precisa buscar para que ele, assim, aí já seria mais assim no caso de quando a gente compra imóveis de terceiros, né? Da incorporadora eu acredito que também, mas assim, de terceiros. Eu vou comprar um imóvel que ele já existe, ele já tem matrícula, e o que eu tenho que fazer para que eu não fique assombrada como eu fiquei há uns anos atrás? Bem, independentemente de ser de terceiros ou ser de construtora, incorporadora, o ideal é que o nosso cliente, o consumidor, antes de adquirir qualquer imóvel, ele tem que ter aquelas cautelas preventivas. Ou seja, ele precisa buscar junto ao registro de imóvel a certidão de propriedade, que lá vai constar que se o imóvel está regular, se não está regular, quem é o proprietário realmente de fato e de direito, que possa estar assumindo o compromisso da alienação. Além dessa certidão de registro de imóveis, ele também pode, com base nos dados que vai constar da certidão, ele precisa também, independente de ser consultora ou ser pessoas de terceiro, ele precisa tirar todas aquelas certidões de praxe, que são as certidões dos distribuidores cíveis, certidões de protestos, certidões da Justiça Federal, certidões da Justiça do Trabalho, certidões dos executivos fiscais. Se for condomínio, é conveniente, inclusive, tirar as certidões do próprio condomínio para saber se não existe nenhuma ação trabalhista contra o condomínio ou algumas ações de danos cíveis. No mínimo, são essas certidões.
Dependendo da situação onde se encontra o imóvel, onde se encontra os vendedores, também precisa tirar as certidões do local do imóvel e do local onde reside os vendedores. Ainda se eles tiverem estabelecido comercialmente em outra cidade, também precisa tirar certidões naquela cidade onde consta o endereço comercial. Então, vou dar um exemplo muito simples para você. Digamos que o imóvel seja em São Paulo, o vendedor mora em Santo André e tem escritório em São Caetano. Obviamente que precisa tirar certidões nessas três esferas municipais, tanto São Caetano, Santo André e São Paulo. Certidões pessoais. Do imóvel você só vai tirar no registro competente da circunscrição imobiliária onde está localizado o imóvel. De mais a mais, a matrícula é muito importante você ter essa matrícula em mão, principalmente nas incorporações, porque é muito comum as consultoras, após a aprovação do projeto e após o registro da incorporação, sem o qual não pode colocar a venda no mercado, é muito comum as consultoras pegarem dinheiro emprestado junto ao agente financeiro, junto ao banco, e hipotecar esse imóvel. Bem, isso é proibido? Não, não é proibido. É claro que não é proibido. Mas, quando você compra um imóvel que você vai obter um financiamento, ainda vai. Está hipotecado, eu vou comprar o imóvel dessa consultora, mesmo hipotecado, por ocasião do financiamento, eu vou optar por fazer o financiamento junto àquela empresa que concedeu o empréstimo para a consultora e que naturalmente vai conceder o empréstimo para o comprador. Mas o complicado e perigoso aí são aquelas pessoas que compram esse tipo de imóvel e pagando-se à vista. O risco é muito grande, por quê? Nem sempre você não pode confiar 100%, por mais que a consultora tenha nome, por mais que ela tenha uma divulgação no mercado, de propaganda de nível nacional, etc. Mas nós não sabemos aonde chega o grau de dificuldade dessa consultora. Se por qualquer razão essa incorporadora vir a ter problema de ordem financeira e até requerer aí uma falência, quem comprou à vista vai ter um problema seríssimo para recuperar o seu dinheiro. Quem comprou financiado, se ela entrar em inadimplência e a construção for concluída, então esse comprador ele pode até optar por fazer o financiamento junto àquele agente financeiro que concedeu o empréstimo para a consultora. Normalmente é o famoso repasse financeiro, né? Tá. Então esse vai ter menos dor de cabeça, mas quem comprou à vista com certeza vai ter muita dor de cabeça nestes casos. Por isso é muito importante quem for comprar um imóvel à vista, diretamente com a consultora, tirar todas as certidões, em especial a certidão de registro, para saber se existe algum gravame hipotecário. Tá. E é interessante a gente ressaltar que, assim, eu já fui consultada, eu não sou da área imobiliária, mas eu já fui consultada por clientes que querem comprar o imóvel, estão interessados, como o doutor falou, é o imóvel do sonho, só que também não querem gastar, não é? Muito. E assim, porque já sabe que vai ter ali vai comprar o imóvel, vai ter que registrar, etc e tal, mas o principal não fazem, que são essas certidões. E elas são caras. Eu sei que no final das contas você acaba gastando bastante por essas certidões. Mas é melhor você ter esse custo preventivo, você ter essa certeza de como está a pessoa do vendedor, da incorporadora, construtoria, etc., do que lá na frente depois ter que vir buscar um profissional da área para ter que ir lá na justiça ficar brigando, né? A gente vai fazer um intervalo de 1 minutinho e meio, a gente já volta com a segunda parte do programa, com perguntas que nós já temos várias aqui. É só 1 minutinho. Sua família não vai esquecer o que você fez por ela. E você, o que fez com eles?
culpa não morre nunca. Respeite o limite de velocidade. Ultrapasse com segurança. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. E nada a ver, vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Não dá pra esquecer um filho, não dá pra esquecer os pais, não dá pra esquecer amigos que a gente gosta demais. Não dá pra esquecer o irmão, de sangue ou de coração. Não dá pra esquecer natais que nunca voltarão. Tem coisas que não dá pra esquecer nunca. Não exagerar na bebida é uma delas. Eu peguei dengue 2 vezes. Foi horrível. Muita dor no corpo, febre. Eu fiquei de cama. Aí o quadro foi piorando e eu tive que ir pro hospital. E eu morri. É isso mesmo. Eu sou apenas um ator. E só estou nesse comercial porque o Paulo Rodrigues não pode contar a própria história. Ele morreu de dengue. Tire 10 minutos por semana para combater o mosquito. Elimine a água parada realizando as ações que você já conhece. Em caso de febre, dor no corpo, nas articulações e manchas vermelhas na pele, procure uma unidade de saúde. Jamais tome remédio por conta própria. Se os sintomas piorarem, retorne ao posto de saúde imediatamente. A dengue mata, e se você não ajudar, ela vai matar cada vez mais. Todo mundo sabe como a dengue começa, e se você não ajudar a combater, a gente sabe também onde ela pode terminar. SUS, Secretaria de Saúde, Governo de Goiás. Retomamos aqui no programa Direito.com, tratando hoje com o Dr. Reis a respeito da aquisição de imóveis de terceiros e de incorporadoras. Já temos várias perguntas aqui, agradeço a todos pela participação. E uma pergunta bem interessante do Ronaldo Gomes, lá da Bahia. Muito obrigada, Ronaldo, pela sua participação, que vai aproveitar o gancho do que nós falávamos antes do intervalo. Dr. Reis, boa noite, tema muito importante. Comprei um apartamento e na pesquisa de documentação descobri que o condomínio tem uma dívida junto ao INSS. Isso pode trazer problemas? Pode. Por essa razão que eu disse anteriormente, a necessidade da busca pelas certidões em todas as esferas, né, municipal, estadual, federal, nos distribuidores cíveis, Justiça do Trabalho e etc., em nome do vendedor, para você ter certeza que esse cidadão que está alienando o seu bem não tem problema de ordem de dívida na praça, execução fiscal ou qualquer outra coisa que o valha. Assim como eu também disse que é importante tirar as certidões sobre o CNPJ do condomínio, que talvez se ele tivesse, na época, tirado as certidões do CNPJ do condomínio, ele ia perceber essa dívida na esfera federal, dívida de INSS. Essa dívida acompanha o condomínio e com certeza vai respingar para ele ter que pagar essa diferença da sua cota, da sua unidade habitacional. Isso não resta dúvida que vai sobrar para ele pagar sim. Ainda com relação às certidões, doutora Maula, você disse anteriormente que custa um pouco caro, realmente custa caro, as certidões não são baratas, mas no primeiro momento essas certidões, quem tem obrigação de oferecê-las é o vendedor, são despesas do vendedor, muito embora sejam públicas, né, todas elas, mas é a despesa do vendedor. Se o vendedor disser que não quer tirar as certidões, que não vai ter essa despesa, o comprador vai ponderar se compensa ele dar continuidade na transação imobiliária, no negócio, ou ele parte para outro bem. Aí ele vai colocar na balança, porque muitas vezes o vendedor é obrigação dele, mas ele não quer providenciar essas certidões. Então, custa realmente por volta aí, aqui em São Paulo custa por volta de uns R$400 o casal.
O casal, né? O Eu casal. acho ainda, né, embora não milite nessa área, eu acho que se é o imóvel do sonho, se é realmente uma coisa que vale muito a pena, então o comprador que tire, né, esse valor do seu bolso, pelo menos para ter essa tranquilidade, né? Agora, muitas vezes até essa falta de vontade do vendedor, eu acho até que já pode, assim, dar uma presunção de que tem alguma coisa errada, não pode? Já pode dar indício de que alguma coisa existe de errado. Indício de errado, é Então, verdade. é o cuidado que tem que ser tomado. É verdade. Nós temos aqui a participação da Verônica Torquato. Muito obrigada, Verônica, pela sua pergunta, por estar acompanhando o nosso programa. E ela nos pergunta o seguinte, Dr. Reis: o comprador pode interromper o pagamento das parcelas intermediárias do imóvel em caso de descumprimento do prazo de entrega e só depois da entrega começar a pagar? Ou seja, remonta lá no início da nossa entrevista, né, a questão do prazo, quando a incorporadora não obedece esse prazo. Então, eu acredito que aqui no caso é uma compra, né, financiada. O comprador pode interromper esse pagamento? Olha, não é aconselhável que ele venha interromper o pagamento. Muito embora, se a consultora a incorporadora não concluir no prazo de entrega, ele pode até alegar aí a exceção do descumprimento obrigacional. Mas o ideal é que ele, então, faça um depósito em juízo, para que ele não venha a sofrer a mora, a responder pela mora. Deposite o juízo e aguarde uma decisão judicial futura. Ótimo, legal. Temos aqui a participação da Gislaine Silva de Campinas, né? Lá no início do programa a gente já exaltou as famílias que acompanham o nosso programa, o pessoal de Campinas. E temos aqui, boa noite, Gislaine. E ela nos pergunta, Dr. Reis, até ela elogia o nosso programa. Precisamos de mais programas como este. Muito obrigada. Comprei uma casa no leilão e está ocupada. E agora estou com problemas para desocupar. O que ela faz? Ação, contratar um advogado e requerer aí a emissão de posse. Entendi. Não tem outra saída. E é comum, infelizmente é comum. Quando ela arremata no leilão, que sai a carta de arrematação, o juiz já emite ela na posse documentalmente. Resta ele exercer o direito. Normalmente se requer ao próprio juiz o mandado de despejo nos próprios autos. Entendi. Aqui agora a gente tem a situação do Sebastião Moura. Muito boa noite, muito obrigada pela sua participação. Ele que é de Ribeirão Preto, deve estar um calor aí, né? Porque aqui está um friozinho bem gostoso, viu? Comprei um apartamento ao lado de uma comunidade. Segundo a construtora, essa comunidade seria tirada. Pois bem, não tiraram e agora estão construindo colado no muro do condomínio. Como resolver isso? Bem, é um problema de ordem municipal, de ordem pública, né? Não tem como, a consultora, salvo se ela fez algum tipo de propaganda enganosa, mencionou isso em algum documento, algum folheto, algum folder, ele pode até buscar aí um ressarcimento, algum prejuízo causados pela informação da consultora. Mas a comunidade, a consultora por si só não vai ter esse poder de estar tirando a comunidade, salvo se for documento, se for imóvel de propriedade particular. Se for imóvel de propriedade do município, é o município que responde por essas comunidades, ou melhor, essas invasões. Entendi, tá ótimo. A produção, ela também apurou uma matéria que é, assim, muito pertinente e que eu acompanho pelos noticiários, que é muito comum acontecer. Além dos atrasos e dos abusos nos contratos, tem sido frequente os defeitos nos imóveis entregues. Os consumidores têm sido orientados a não receberem os imóveis enquanto não sanados esses defeitos ou recebê-los com ressalvas. Quem não está tendo os pleitos atendidos deve recorrer ao judiciário para ser indenizado. Dr. Reis, eu já vi várias matérias, né, principalmente na televisão, dos imóveis que são entregues com vários problemas na estrutura, não é? Acabam depois tendo problemas de vazamento, enfim. Como que o consumidor ele deve agir quando ele entra no imóvel e se depara com esses problemas? Bem, normalmente esse tipo de construção que vem a ter problemas de ordem estrutural, de ordem de qualidade, é mais comum naquelas construções que vêm atender os interesses sociais, que são os programas Minha Casa Minha Vida. As construções, as obras de poder aquisitivo um pouco mais elevado, isso muito menos acontece. Mas nessas obras
de poder econômico mais simples, acontece mesmo, as construtoras estão fazendo isso a toque de caixa, estão construindo e normalmente às vezes eles nem fornecem ao comprador o memorial descritivo que tem que oferecer no ato da contratação, é obrigação da construtora oferecer esse memorial descritivo para que lá ele possa entender quais os produtos que serão utilizados, que qualidade serão esses produtos e onde serão aplicados. Normalmente, por ocasião das entregas das chaves, que vem deparar com esses problemas. E normalmente acontece defeitos notórios de fácil visibilidade. O comprador, nesses casos, ele pode sim ou receber a chave e fazer essas ressalvas, ou não receber a chave e requerer aí a rescisão contratual e inclusive requerer até perdas e danos. Né? Danos morais, danos materiais não, porque até então ele não investiu a não ser o financeiro, né? o capital financeiro. Mas ele teve toda uma expectativa, teve todo um projeto, um casamento agendado, são móveis que às vezes ele compra e ele não pode colocar lá dentro por essa razão, ou não pode receber a chave por essa razão. Ele pode sim ter as duas opções, ou recebe a chave com uma ressalva, ou ele entra com uma ação de rescisão contratual, acumulado com perdas e danos e etc, etc. Isso é comum acontecer, principalmente nas moradias aí de baixo valor econômico. Entendi. Aproveitando essa colocação que o senhor deu nessa resposta do projeto Minha Casa Minha Vida, projetos sociais, né, construções, apartamentos, casas que são entregues mediante esses projetos sociais, nós temos a Suzane Rodrigues. Boa noite, Suzana, ela que é de Sorocaba, e ela nos questiona no seguinte sentido: para quem devo denunciar a venda de casas irregulares? Aqui não dá para a gente definir que tipo de irregularidade que ela aponta, né? Se é uma irregularidade de construção ou se eventualmente é essa situação que recentemente eu vi numa matéria de televisão em que se faz ali um projeto, né? Vende a um preço bem acessível e as pessoas acabam depois ali negociando, né? Querendo lucrar bastante em cima disso. Numa situação de irregularidade, vamos imaginar por conta de um projeto social, a quem que as pessoas elas devem procurar? Olha, normalmente as construções irregulares deve ser denunciada em duas esferas. No Conselho Regional dos Corretores de Imóveis pode ser feita essa denúncia contra ou contra a imobiliária que está vendendo ou contra o corretor que está vendendo esse imóvel, assim como no Ministério Público para apurar aí a irregularidade na questão da venda do imóvel. O imóvel, para ser vendido, obviamente que ele tem que estar regularizado de acordo com a legislação pertinente. Se for loteamento, por exemplo, o imóvel tem que estar regularizado de acordo com a lei do parcelamento do solo, que é 6766, e os imóveis têm que ser adequados de acordo com essa legislação federal. Se for através de condomínios, muitas vezes as pessoas compram terrenos grandes, começam a fazer 3, 4, 5, 10 casas na forma de condomínios, também precisa estar regularizado de acordo com a lei do condomínio, ou seja, precisa aprovar o projeto, precisa registrar a incorporação, para que depois ele possa vender na planta. Sem esse tipo de regularização, qualquer tipo que ele vai vender fora disso está irregular, salvo aquelas construções de ordem, tem escritura do terreno, por exemplo, tem matrícula, está tudo legalizado, mas não tem a regularidade da obra em si. Aí vai depender muito de quem que ele está comprando. Ele está comprando isso de uma pessoa que se reveste na qualidade de incorporador, de construtor, ou ele está comprando de terceiro? Aí não há que fazer. Se for terceiro, não tem como fazer denúncia sobre ele compra ou não compra. Ele pode regularizar futuramente se a construção estiver adequada de acordo com a lei municipal, né, com o Código de Obra Municipal. Entendi. Nós vamos para mais um intervalo, questão de 1 minuto e meio, 2 minutos, e a gente vai voltar respondendo a mais perguntas e fazendo já quase que as considerações finais aqui do nosso programa. Fique aí que a gente volta já. Tenho 22 anos e sou mãe de 4 filhos e perdi mais 2. O primeiro eu tive com 13 anos, foi muito difícil. Quer dizer, ainda é muito difícil criar tanto filho.
Eu nem sei se a minha vida podia ter sido diferente. Nem deu tempo de saber. Se cuide. Filho não é brincadeira. Política Nacional de Planejamento Familiar. Ministério da Saúde. Brasil. Um país de todos. Doar sangue é um ato de solidariedade que eu, você, todos nós devemos praticar. Doe sangue, faça disso um hábito. Essa corrente precisa de você. Seja um doador. Um grande ato incentivado e apoiado pelo SUS. Sabe por que a indústria do cigarro está em boates, festas, faz o cigarro aparecer nas telas de cinema e até nas novelas? E por que ela faz embalagens bacanas, cria sabores diferentes e vitrines bonitas? Porque a indústria do cigarro quer transformar você, que ainda é jovem, em um fumante. É que toda vez que um cliente morre, ela precisa de um novo. Nada pessoal. É negócio. Fique esperto. Começar a fumar é cair na deles. Deixo minha visão ao homem que jamais viu o amanhecer nos braços da mulher amada. Deixo meu coração à mulher que vive exclusivamente para fazer o coração de seu filho feliz. Deixo meus rins a pessoas que tiveram seus sonhos interrompidos, mas que ainda os cultivam. Deixo o meu pulmão ao adolescente que quer gritar ao mundo mais uma vez: eu te amo! Deixo o meu fígado para aqueles que não tinham esperança na recuperação. Deixo ossos, pele e cada tecido meu à criança que ainda não descobriu o que é viver por inteiro. Deixo a você o meu exemplo. Deixo à minha família o desejo de ser um doador. Deixo para a vida, enfim, um recado. Nós vencemos. Seja um doador de órgãos, seja um doador de vidas. A cada 3 mortes de pessoas adultas, 2 são de homens. A cada 5 pessoas que morrem entre 20 e 30 anos, 4 são homens. Homens vivem em média 7 anos menos que as mulheres. Sabe por quê? Porque o homem não cuida da própria saúde. Homem que se cuida não perde o melhor da vida. Política Nacional da Saúde do Homem. Retomando aqui o nosso programa, o assunto de hoje é aquisição de imóveis por terceiros e por incorporadoras. Eu quero, doutor Reis, aqui fazer uma pergunta para o senhor. A incorporadora, a construtora, ela tem a obrigação de apresentar um memorial descritivo, onde por ali eu vou saber tudo que vai ser usado na minha obra, na minha construção. E assim, o comprador, ele tem o direito de ir, assim, no tempo que ele quiser, lá visitar a obra, saber se lá está tudo bem, se não está, ele pode ir se adentrando, ele tem que marcar horário, como que é? Não, por conta da segurança do Ministério do Trabalho, o comprador ele não pode a qualquer hora estar adentrando na obra sem a permissão da construtora. Normalmente, as construtoras que se prezam, eles de tempo em tempo, eles convocam grupos de compradores para que eles possam vir visitar a sua unidade e saber como está o andamento da obra. Se a construtora ou a incorporadora não o fizer,
o comprador ele pode, neste caso, estar notificando a construtora ou a incorporadora, ou, se não quiser notificar, agendando por telefone, dia e hora para que ele possa visitar a unidade habitacional a qual ele está adquirindo. Isso é um direito dele e as construtoras e incorporadoras devem respeitá-lo. Entendi. Dentro da sua atuação, doutor Reis, assim, qual é, assim, se dá para eleger qual é o maior problema que o senhor tem na área de aquisição de imóveis? É assim, contra os terceiros ou contra incorporadoras? Não tem, terceiro não tem muitos problemas, porque os terceiros, quando eles compram, já estão um preço pré-determinado, e eles já sabem qual é o valor que ele está pagando e qual o prazo que ele vai obter o financiamento. Geralmente esses prazos são de 30, 60, 90 dias, não há muito problema nesse sentido. Salvo alguns casos que eles projetam comprar através de uma renda estabelecida e na hora do financiamento, por razões outras, ele não consegue obter aquele valor pretendido por alguma dívida, comprometimento de salário em outras dívidas de financiamento. Mas é muito raro isso ter acontecido. Na venda dos imóveis na planta, acontece muitos casos. Por quê? Porque normalmente a falta de informação, a falta de esclarecimento, a falta de transparência na hora da contratação é que gera um problema futuro. Porque normalmente as pessoas mais leigas, as pessoas que não têm conhecimento contratual, adquirem-se o bem e não se atém qual é o índice de correção, quanto que isso está gerando por mês, por ano, e quando a época do financiamento, depois de 2, 3 anos, é que ele vai perceber que aquele saldo devedor dele teve um acréscimo por conta da correção, e isso fatalmente vai gerar uma impactação em sua renda ou até na sua proposta de compra. Isso pode acarretar aí até a rescisão contratual, ou ele vai ter que buscar outros meios para fazer a quitação daquele valor sem ser através do financiamento. Isso gera problemas porque muita gente desconhece o sistema de correção monetária, que normalmente as construtoras atualizam esse saldo devedor pelo INCC, que é o Índice da Construção Civil. Entendi. Pois é. E assim, uma outra dúvida também que a gente já foi bastante abordado qual é o conselho do senhor com relação assim, à aquisição de imóveis de terceiros, quando você constata que esse imóvel ele é um bem que está para ser partilhado, é um bem objeto de inventário? Bem, os imóveis, já diz a lei que só pode vender quem tem as 3 modalidades, o uso, gozo e disponibilidade. Se não for nessa situação, tem que analisar a documentação, se for inventário, saber quem são realmente os herdeiros, sucessores naquele bem. Não é proibido vender, claro que não é proibido vender os direitos hereditários, mas como não dá registro de imóveis, esse tipo de escrituração ou de contrato, né, precisa analisar se realmente quem são aqueles herdeiros e se eles têm condições de estar podendo vender esse imóvel. Precisa ver se não tem menor, precisa ver se não tem ninguém aí na condição de interdito, precisa ver se dentro do processo existe alguma dívida, alguma coisa mais que possa prejudicar lá na frente. A compra de imóvel nessa situação de inventário é um pouco complicada, porque precisa ter um cuidado maior ainda. Normalmente você tem que folhear o processo, olhar o inventário para saber se está tudo certo ou não. Se tiver condições até de requerer um alvará para se receber a escritura, ótimo. Se não, tem que analisar que realmente quem são os herdeiros, quem é que pode vender esse imóvel e não deixando de lado as buscas em nome do espólio. Tem que buscar também as mesmas certidões em nome do falecido. Não só do falecido, quanto dos herdeiros. Todas essas certidões têm que ser providenciadas em nome de todos. Quer dizer, um cuidado ainda maior, né? Ainda porque maior. Se eu já tenho que pedir certidão, que ainda tem que pegar a certidão do espólio e apurar toda essa... Saber se aquele que faleceu, aquele indivíduo que faleceu, não tem muitos problemas de ordem de dívida na praça. Tá, e torcer para que um dos herdeiros não faleça no meio do caminho, né? Porque... Esse risco pode acontecer, é claro, porque
nós somos mortais, né? Pode, de repente, comprar um espólio pensando que é só aquele inventário e normalmente acontece um outro falecimento de um dos herdeiros no decorrer do processo e aí é inventário. Verdade. Deixa eu só verificar. Nós temos aqui mais uma pergunta. Ana Gregório, de São Paulo. A Ana diz o seguinte: gostaria de parabenizá-la pelo programa. O tema é muito interessante e com certeza esclareceu muitas dúvidas. Um grande abraço. Somos nós quem te agradecemos, né? Quem te abraçamos, Ana Gregório, pela sua audiência, pelo prestígio ao nosso programa. Muito obrigada. Quem também mandou um abraço em especial ao Dr. Reis, ao Dr. Eudécio Teixeira Ramos, o presidente da seccional OAB Itaquera. Muito obrigada, doutor Eudécio, também por prestigiar o nosso programa, né? A pessoa aqui do Dr. Reis, que com tanta gentileza, tanta graça, saiu de São Paulo para estar aqui em Santo André, partilhando do seu conhecimento, da sua atuação profissional dentro da sua área, que é a área imobiliária. Agradeço a presença do doutor, né? Espero que em outras oportunidades o senhor possa vir prestigiar o nosso programa novamente. Muito obrigada. Tá bem? Eu que agradeço aí também as perguntas dos internautas, que dá uma razão a mais para a gente estar sempre buscando os esclarecimentos necessários à nossa sociedade, que é tão carente desses esclarecimentos e que precisa constantemente buscar na figura de um profissional do direito na hora de adquirir o seu bem imóvel, que é o seu bem maior, né? Claro. Depois da família, é claro, é você ter a certeza de estar adquirindo algo que vai servir de esteio, de referência para a sua família. Então, muito obrigado aos internautas pela oportunidade das respostas e muito obrigado a Fabiana e a doutora Maura por esse convite. Fico muito feliz em poder ajudá-los. Somos nós quem agradecemos. Eu agradeço em especial a doutora Adriane Bramante, que mais uma vez me confiou a condução do programa dela. Eu sou a Maura Feliciano de Araújo, já estive aqui em outras oportunidades e agradeço muito, doutora Adriane, esse espaço que a senhora tem concedido a todos nós. Ela sempre encerra o programa dela com uma frase e ela me passou a seguinte frase: todos nós sabemos o que é uma ação desonesta, mas o que é honestidade, isso ninguém sabe. É uma frase de Anton Chekhov. E interessante porque assim que eu recebi o roteiro, li, eu recebi uma outra mensagem de um primo que dizia o seguinte: honestidade é fazer o certo, mesmo que ninguém esteja olhando. É uma frase de Jim Stovall. Então, com essas duas reflexões, que vocês tenham uma excelente semana e que vocês atuem no seu dia a dia, na sua comunidade, na sua família, com honestidade, né? Que todos nós tenhamos realmente a honestidade no nosso dia a dia, nas nossas ações, nos nossos pensamentos. Muito obrigada pela atenção de vocês, pela participação. As perguntas que não foram esclarecidas, à medida do possível, o Dr. Reis fará isso no decorrer da agenda dele. Muito obrigada a todos.